Shalom, homens de honra! Nosso devocional, 365 dias, conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Amém? Vamos lá, 26 de fevereiro. Imagem e semelhança de Deus. Vamos para o versículo do dia. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isaías 61, verso 1 a 2. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos enche de força, conselho e sabedoria. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e somos a sua habitação. Este é o tempo do Espírito da liberdade, no qual não precisamos temer nada além do Senhor. Ele nos capacita a profetizar um novo tempo, trazendo visões do futuro e quebrando toda ansiedade. Assim como Elias, ele enfrentou o medo após uma grande vitória espiritual. Nós sentimos muitas vezes que uma parte da nossa vida acabou. Contudo, Deus não coloca um ponto final onde nós colocamos. Quando o Espírito Santo vem, ele nos encoraja a continuar e a realizar coisas que, por nós mesmos, não conseguiríamos. Este é o tempo de abandonar a força humana e nos mover com a força de Deus. Ele está dizendo a cada um de nós: vá no meu poder. O Espírito Santo nos conduz ao que fomos chamados para fazer. Ele nos reanima, assim como Davi se reanimou no Senhor. Ver 1 Samuel, verso 36. Vamos ver então. 1 Samuel 30, verso 6. A Bíblia já está separada aqui, ó. Minha Bíblia é King James atualizada. Vamos lá então. 1 Samuel 30, verso 6 diz assim para nós: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o secreto de seu filho e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Olha isso, o pessoal queria apedrejá-lo. E ele foi aonde? No ânimo do Senhor, seu Deus. Amém? E eu tenho uma explicação breve para vocês desse capítulo e versículo aqui. 1 Samuel 30, verso 6, diz assim para nós: Davi ficou profundamente angustiado, porque o povo queria apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Hoje, isso quer dizer o que para nós? Davi estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Perdeu tudo, foi criticado, rejeitado e quase morto pelos próprios homens que o seguiam. Ele estava sob pressão, dor e ameaça. Mas o versículo nos revela o quê? Davi se fortaleceu no Senhor. Como nós também devemos nos fortalecer no Senhor. Isso significa o quê para nós? Quando tudo parece dar errado, Deus fortalece. Quando as pessoas te culpam, quando as pessoas te culpam, Deus te fortalece. Quando você se sente sozinho, Deus te fortalece.
Quando a pressão emocional é grande, Deus fortalece. Deus fortalece. A força não vem das circunstâncias, vem da intimidade com Deus. Davi não buscou força na opinião do povo, nem na sua posição de líder. Ele buscou força em Deus. Para hoje, isso significa o que para nós? Em tempos de crise, você pode se desesperar ou se fortalecer em Deus. Amém? A diferença entre cair e avançar está onde você decide buscar forças. Amém? Então, hoje, fala o que para nós nesse versículo? Para toda angústia nossa, que nós estivermos passando no nosso dia a dia, se fortalecer aonde? Em Deus. Amém? E vamos continuando o nosso devocional mensagem. Fomos chamados para uma missão e, ao respondermos ao chamado de Deus, seremos recompensados. Em Isaías 61, vemos que, ao dizer sim, estrangeiros virão cuidar dos nossos rebanhos e seremos chamados sacerdotes do Senhor. Mesmo em meio à dor e aos desafios, fomos capacitados para proclamar o ano aceitável do Senhor. Somos agentes de restauração, comprometidos em ajudar as pessoas ao nosso redor e trazer a presença de Deus para um mundo ferido. Por que isso? Porque nós somos imagem e semelhança dele, aqui na terra. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, sejam muito bem-vindos. Compartilhe com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dessa palavra, desse devocional. Amém? Por gentileza, agora feche os seus olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, capacite-me para viver pelo poder do seu Espírito, mesmo diante dos desafios e das dores. Quero ser um instrumento de restauração e anunciar as suas boas novas. Amém? Vamos ler então agora que pede o nosso devocional aqui, Isaías 61. Eu vou fazer uma breve explicação desse capítulo para vocês que eu peguei aqui também. Isaías 61, o livro de Isaías 61 fala assim: o profeta sobre o Messias, uma profecia sobre o Messias, aquele que seria ungido para restaurar vidas. Essa palavra se cumpre em Jesus Cristo. O texto mostra que ele viria para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, consolar os que choram, trocar cinzas por coroa, dar óleo de alegria em vez de pranto, revestir com vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E mais, fala para nós aqui, fala de restauração, esse capítulo 61 de Isaías. Fala de restauração, reconstrução e honra no lugar da vergonha. Para hoje, para nós hoje, Isaías 61 significa o quê? E mostra o quê para nós? Deus não ignora quem está ferido. Deus não cancela quem caiu. Deus transforma a dor em propósito. Ainda hoje, isso significa o quê para nós? Quem está emocionalmente ferido pode ser restaurado. Quem viveu perdas pode viver reconstrução. Quem foi envergonhado pode ser honrado. Deus não apenas cura, ele reposiciona. O capítulo termina o quê? Mostrando que Deus traz sua justiça florescer como um jardim. Ou seja, a restauração não é instantânea, mas é visível e inevitável para quem permanece nele. Isaías revela que Deus transforma pessoas quebradas em testemunhos vivos da sua restauração. Irmão, irmã, que estão nos assistindo, dependendo do que vocês estão passando hoje, agora,
Restauração vem dele. Busque ele cada vez mais, para que a glória do Senhor venha até vocês. Acabamos de ler Isaías 61, 1 Samuel 30, verso 6. Irmãos, é só ir até ele, de coração. Ele só quer o nosso coração. Você pode estar quebrantado hoje, passando por várias angústias, vários desafios, várias coisas financeiras. Vai nos pés dele. Vai nos pés dele. Faça oração, faça algum jejum. Vai até ele que ele vai dar estratégias para vocês. Como está dando para mim também. Eu não sou diferente de vocês. Eu só estou explicando a palavra para vocês. Busque a palavra, busque Deus. Dependente da religião que vocês são. Aqui nós não estamos falando de religião. Estou falando devocional que nós estamos fazendo 35 dias e o que está na palavra, o que está na Bíblia. Alguém pode estar te criticando hoje. Você pode estar sendo caluniado por alguém aí fora. Força. Você vai vencer. Vai até ele e peça discernimento, entendimento. Que ele vai dar as estratégias certas para nós. Dependendo do que estamos passando. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer que nós vamos até ele. Para que ele dê discernimento e estratégia para nós. Isso é diariamente. Não é só hoje acabou. Não é só a hora que nós estamos bons. Não é só a hora que nós estamos ruins, passando por dificuldades. Não, é todo dia. É todo dia. Temos que ter intimidade com o Senhor, com o nosso Deus. Para que assim nós possamos ser o quê? Amigo dele. Nós já somos imagem e semelhança, que nem fala no texto aqui, na mensagem devocional. Ele já deu autoridade para nós. Já deu autoridade para nós combatermos nossos inimigos. Só que nós não vamos enfrentá-los por quê? Os nossos inimigos. Porque nós não temos estratégia certa. Nós estamos indo pela nossa vontade própria. Vontade humana, não é isso. É o Espírito que tem que descer sobre nós para nós podermos agir. Conforme Deus quer que nós agimos. Amém? Então é isso. O devocional de hoje nosso é esse. Dependendo do que vocês estão passando, vá até ele. Vá até ele. E peça as estratégias certas que ele vai te dar. Ele vai te dar. Ah, Alexandre, mas não deu agora, mas ele vai te dar amanhã. Você vai ver que ele vai te dar, ele vai te responder. Ele vai te dar estratégia, vai te dar uma visão, vai abrir seus olhos para onde você tem que ir, como você deve agir. Amém? Por quê? Tudo isso nós somos imagem e semelhança dele. Isso já fala em Gênesis, lá no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis. Somos imagem e semelhança do Pai, do Criador. E a partir que nós somos imagem e semelhança dele aqui na terra, ele já deu toda a autoridade para nós em cima dos nossos inimigos. Seja ele quem for. Só que nós temos que estar em espírito. Com quem? Com o Senhor. Para que nós possamos combater os nossos inimigos. Como fala em Efésios. Para ele nos revestir da armadura dele. Da cabeça às plantas dos pés. Amém? Então é isso. Vamos buscar mais ele. E vamos para a frase final do nosso devocional de hoje. Este é o tempo de abandonarmos a força humana lá. E nos movermos com a força de Deus. Mais uma vez está falando aqui, ó, na frase final. Este é o tempo de abandonarmos a força humana. E nos movermos com a força de Deus. Pare de andar com as suas próprias forças. Ande com a força de Deus que você vai ver. Vai ser mais leve. Vai ser mais fácil. Por quê? Deus está conosco todos os dias. Dependente de como nós estamos passando. Não vamos buscar Ele só quando estamos bem. Ou só quando estamos maus. É todos os dias. É todos os dias. Ah, Alexandre, mas é difícil. É difícil.
É difícil, irmão. É difícil. Nada é fácil. Só que a partir do momento que você sabe o porquê você está aqui, aí você começa a entender a palavra. Aí você começa a buscar mais Ele. Todos nós aqui temos um chamado nessa terra. Todos nós. Deus já nos fez e já deu propósito, irmão. Sabe aonde? Na barriga da nossa mãe. Antes de nós nascermos. E eu falo mais uma vez aqui. Já falei nas outras lives. Por que Ele quer o nosso coração? Porque foi o primeiro órgão a ser gerado no ventre da nossa mãe. Amém? Então é isso. Vamos buscar mais o Senhor. Vamos ir aos pés dele. E ao pé dele. Para que assim ele possa dar o quê? Forças para nós. Vamos parar de ser orgulhosos e andar com nossas próprias forças, irmãos. Força humana não resolve nada, infelizmente. É só a força de Deus para nos guiarmos nesse mundo aqui. Amém? Então, muito obrigado a vocês que entraram na live. Sejam muito bem-vindos. E vocês tenham um dia abençoado e produtivo hoje. Amém? Dia 26 de fevereiro. Imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso título. E escuta isso, pessoal. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Nós representamos Ele aqui na terra. Temos que andar como Ele andou. Não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Temos que ter o foco e partir com Ele. Amém? Então esse é o nosso devocional. Muito obrigado a vocês que participaram na live. Peço mais uma vez a ajuda de vocês para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar desse devocional aqui. Amém? Até amanhã e fui!